Enquanto o inimigo tenta colocar na nossa cabeça que é impossível cumprir o chamado de Deus, ou seja, é impossível ser uma família bem ordenada, bem disciplinada, que fale mais em favor do cristianismo do que todos os sermões que se possam pregar, Jesus vem com uma bandeja, onde ele nos dá o segredo, a chave para nós cumprirmos esse chamado e realizarmos essa grande missão que é o nosso lar, o nosso primeiro ministério. Primeiramente, nós precisamos colocar em mente o que está escrito em João 3,30, que diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. É um lema de João Batista. João Batista foi o que preparou o caminho para a primeira vinda do Senhor. Foi um homem de Deus, onde teve a sua vida preparada para uma grande missão. E ele disse isso sobre Jesus. Ou seja, nós, em nossa família, em nosso lar, precisamos falar que Jesus cresça e que nós possamos diminuir a cada dia. Após entendermos isso, precisamos falar o que está escrito em Lucas 1,37. Eis aqui a serva do Senhor, ou o servo do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Precisamos entender que nós precisamos querer que Jesus cumpra a sua palavra em nosso lar. Não adianta a gente achar lindo uma família unida, uma família bem ordenada, saber que isso é a vontade de Deus, mas não querer que isso seja real em nossos lares. Precisamos querer para que Jesus possa atuar. E no decorrer de toda a Bíblia, Jesus mostra pessoas em que ele escolheu para uma grande missão. E é incrível que a maioria delas passou por um deserto. Se nós queremos ser uma família bem ordenada, bem disciplinada, nós precisamos passar pelo deserto. O deserto é aquele momento onde você está na contramão do mundo. Você está contra o que todos dizem, porque você está firmado na palavra. No deserto, nós aprendemos 5 coisas. E é o que vai nos preparar para uma grande missão. A primeira é ter dependência em Deus. A segunda é que tudo é no tempo de Deus. Não adianta a gente querer sair do deserto antes do tempo que Jesus deseja que nós saiamos. A terceira é que para tudo tem um propósito. Se a gente está passando no deserto, é porque Jesus quer nos tornar fortes, vitoriosos para a grande missão que está por vir. O quarto é que deserto não é lugar de morte, e sim de crescimento. Ao invés de a gente se entregar às angústias, às tristezas, às murmurações, nós precisamos erguer a cabeça, permanecer alegres, gratos a Deus por tudo, porque é no deserto que Jesus nos molda e nos refina. E a nossa esperança, o quinto tópico, é que depois do deserto vem a terra prometida. Vem a herança, vem a esperança, vem a promessa de Cristo, que é um lar bem ordenado, um lar unido, que represente Cristo neste mundo, que reflita o caráter de Cristo. E em poucas palavras, eu poderia definir esse deserto como o momento do secreto. Você pai, você mãe, passam momentos no secreto com Jesus todos os dias? Não somente aquele momento que a gente ora rapidamente e sai para o trabalho, não. Eu falo de algo mais profundo, porque Jesus não tem os seus escolhidos, ele tem os íntimos. E é aos íntimos que ele revela os seus maiores segredos, aqueles que estão escondidos num grande baú de tesouros. E se nós queremos nos apegar a Cristo, se nós temos esse desejo ardente de querer saber qual a vontade de Deus para as nossas famílias, de querer não só saber, mas querer essa força, esse poder de Deus, nós precisamos cavar. Nós precisamos abrir o baú do grande tesouro. Esteja certo de que os nossos maiores encontros com Deus sempre serão quando a nossa decisão for fechar a porta do quarto e passar tempo com Ele. São nesses encontros secretos que Ele nos diz verdade sobre quem somos, nos revela mais sobre a sua essência e nos dá novas sandálias para suportar o id. É no oculto que somos equipados para o visível. O segredo de um relacionamento com Deus se encontra na sua vida devocional, uma vida onde ninguém vê a não ser o próprio Senhor. Neste lugar não existe aplausos, mas sussurros. Existe choro do arrependimento e revelação da palavra. É nesse lugar que você encontra o maior tesouro de Deus. E claro, nesse lugar nós precisamos ter oração. A oração é a conversa com Deus, algo que flui da nossa alma, do nosso interior. É onde nós podemos nos abrir. Eu sei que Jesus conhece o que passa no lar de vocês. Eu sei o que Jesus conhece, o que realmente o seu lar precisa nesse momento. Mas nós precisamos ver Jesus como alguém mais pertinho de nós. Não aquele Deus que está lá no céu e nós estamos aqui e Ele está longe de nós. Não, Ele está bem pertinho, mais perto do que nós imaginamos. Ainda mais quando nós escolhemos apertar o botão. Assim, Senhor, seja o Senhor da minha vida. Eu desejo servir a Ti. O sim de Deus abençoa, o não de Deus protege e o espera de Deus prepara. Nenhum trabalho é tão importante quanto aquele que é feito em nossas casas. O carpinteiro molda a madeira, o ferreiro molda o ferro, o artista molda a pintura, mas vocês, pais, moldam vidas. Em um mundo que valoriza fama e dinheiro, Deus está atraindo muitos corações de volta aos seus lares, onde não há holofotes nem reconhecimento, mas lares são curados pelos cuidados de pais que escolheram servir. E a nossa grande garantia de tudo
Por mais que nos sintamos incapazes de passar pelo deserto, de passar pelo momento no secreto com Deus diariamente, de orar sem cessar, nós temos uma promessa. Lucas 1:37, porque com Deus nada será impossível. Ou seja, se Jesus escolheu você para ser pai, você para ser mãe, e assim cumprirem o chamado de Deus, o primeiro ministério de vocês que é o lar, nada será impossível. Birras, choro, desavenças, impaciência, isso não é nada para Deus. Isso é fichinha. Vocês não acham que Deus não daria o poder suficiente para que vocês sejam pacientes? Para que vocês tenham sabedoria ao educar os filhos? Para que os filhos saibam obedecer? Claro que sim, porque com Deus nada será impossível.